Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a taxa de condução de calor. A transferência de calor ela pode ocorrer de três maneiras. Pode ser condução, pode ser radiação ou pode ser convecção. Na radiação, essa transferência de calor ela se dá através da radiação eletromagnética ou ondas eletromagnéticas. Ela pode ocorrer através do vácuo, por exemplo. A gente não viu ondas eletromagnéticas, vocês só vão ver isso lá em Física 3. Então esse assunto a gente não vai discutir aqui. Na convecção, a gente tem correntes de um fluido geradas por trocas de calor, mudança de temperatura das diferentes porções desse fluido. Esse tipo de corrente a gente também não viu nesse curso. Quando a gente discutiu o teorema de Bernoulli, a gente considerou correntes ou escoamentos de fluidos ideais, ou seja, que não tem troca de calor ou não permitem troca de calor. Então, esse assunto também a gente não vai discutir aqui. Então, o que sobrou para a gente discutir é a condução de calor. Então, coloco dois corpos em contato e aí vai haver transferência de calor devido à condução. A taxa com que essa transferência ocorre numa dada área é o que a gente chama de taxa de condução de calor. Vou denotar por dQ/dt, também chamada de taxa de transferência de calor por condução. A dimensão dessa taxa é dimensão de calor por dimensão de tempo. Então, se eu tiver no sistema internacional, eu vou usar Joule por segundo, que é igual a Watt. Outra unidade usual é caloria por segundo. Vamos considerar um experimento aqui e vamos ver se a gente consegue descobrir qual é essa taxa de condução de calor. Então, nesse experimento eu tenho dois reservatórios térmicos, as temperaturas TQ e TF. Quem não lembra o que é reservatório térmico, veja o vídeo anterior. Esse TQ significa temperatura quente e esse F é de frio. Então, se eu tiver numa escala Kelvin, por exemplo, ou Celsius, o TQ vai ser maior que TF. E esses dois reservatórios estão conectados por uma barra de seção reta A e comprimento L. Imagina uma barra de metal, por exemplo. E aí o calor vai ser transferido de um corpo para o outro através dessa barra. Experimentalmente, a gente sabe que o calor ele vai fluir do corpo quente para o corpo frio. A gente não sabe ainda por que isso acontece. A gente vai ver isso mais para frente. Por enquanto, só vamos assumir que ele flui do quente para o frio, através da barra. Vamos assumir também que a gente está no regime estacionário de condução de calor. No regime estacionário, a taxa de calor independe da posição ao longo da barra. Em outras palavras, todo o calor que está cruzando uma seção reta aqui no começo da barra, a mesma quantidade está cruzando qualquer outra seção reta da barra, ou todo o calor que sai desse reservatório chega no reservatório frio. Também a gente pode falar assim, não existe nenhum ponto ao longo da barra em que o calor está se perdendo ou está surgindo calor naquele ponto. Consequentemente, a temperatura em qualquer ponto da barra não depende do tempo. Ela pode variar de ponto para ponto, e o que vai acontecer é que ela vai diminuir, porém ela não varia com o tempo. Esse é o regime estacionário. Então, nesse regime estacionário, a gente nota o seguinte: o dQ/dt, taxa de condução de calor, é proporcional à diferença entre as temperaturas, TQ menos TF, a potência que aparece aqui, a gente pode verificar experimentalmente que é uma potência 1. Essa taxa também é proporcional à área. Na potência 1, se eu tenho uma barra, eu tenho uma taxa. Se eu tiver outra barra idêntica, eu tenho a mesma taxa passando por aquela barra idêntica. Então, a soma das duas, ou seja, eu dobrei a área, eu dobro a taxa. E essa taxa aqui ela é inversamente proporcional ao comprimento L.
Se eu tiver uma panela com cabo curto, esse L pequeno, a taxa de calor que vai ser transferida para a minha mão vai ser maior do que uma panela com cabo bem longo. Então, juntando tudo isso aqui em uma igualdade, dq dt igual. Se eu quero transformar esse sinal de proporcional numa igualdade, eu tenho que colocar uma constante de proporcionalidade. Vamos chamar essa constante de K. E aí coloco esses termos aqui. Área TQ menos TF e divido por L. A gente nota também que essa taxa ela depende do material da barra. Então, essa dependência do material da barra a gente vai incluir aqui nessa constante de proporcionalidade K. Esse K é chamado de constante de condutividade térmica. A dimensão do K. Do lado esquerdo eu tenho calor sobre tempo. Do lado direito, área sobre comprimento é comprimento vezes temperatura. Então, a dimensão do K é dimensão de calor sobre dimensão de comprimento, dimensão de tempo e dimensão de temperatura. Sistema internacional vai ser Joule por metro por segundo por Kelvin ou Watt por metro por Kelvin. Outra unidade que a gente pode usar, não no sistema internacional, caloria por metro, às vezes pode ser centímetro também, por segundo por graus Celsius. Bom, e essa equação é a que a gente queria. A taxa de condução de calor no regime estacionário. Quando o regime não é estacionário, aí o que eu tenho que fazer é pegar uma barra com comprimento infinitesimal, comprimento dx. E os reservatórios térmicos eles vão ter diferenças de temperatura infinitesimal também. Ou seja, eu estou comparando só uma pequena região aqui. Essa parede aqui está numa temperatura, essa outra está numa temperatura infinitesimalmente próxima. E esse comprimento aqui é o infinitésimo dx. E aí a fórmula que a gente encontra para o dq dt, taxa de condução de calor, vai ser menos K vezes a área vezes dt dx. Isso aqui, então, vale para qualquer regime. É a fórmula mais geral. O sinal de menos aqui significa o seguinte: se a temperatura diminui conforme eu ando no eixo x, estou indo para a direita e a temperatura está diminuindo, então essa taxa de variação fica negativa. Com esse sinal de menos, eu vou ter um fluxo de calor positivo. Faz sentido, o calor está fluindo dessa região aqui, que é quente, em direção a essa direção aqui, que é fria, a direção x positivo. Notem também que se eu pegar essa expressão aqui, que é geral, e eu considerar que dq dt não depende da posição, que é o caso do regime estacionário, eu consigo integrar essa equação facilmente, passo o dx para um lado, deixo o dt do outro lado, dq dt não depende da posição, integro dos dois lados, eu chego nessa equação aqui. Vamos fazer um exemplo. A gente tem uma caixa cúbica de isopor, cheia de gelo. Inicialmente o gelo está a 0 graus Celsius. A gente vai assumir que a temperatura fora da caixa é constante, 30 graus Celsius, e a condução de calor de fora da caixa para dentro da caixa é sempre estacionária. A gente quer saber quanto gelo derrete em um dia. A gente tem a constante de condutividade térmica da caixa, 2,4 vezes 10 a menos 3 calorias por metro por grau Celsius por segundo. A aresta da caixa é meio metro e a espessura 0,02 metros, 2 centímetros.
Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Quero saber quanto o gelo derrete. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto de calor que entrou na caixa do meio externo. Tem que saber o que? Calor transferido no meio externo para o gelo em um dia. Então, esse calor é simplesmente a taxa de calor por condução que está cruzando a caixa de isopor, vezes o intervalo de tempo. Como a taxa é constante, só multiplico pelo tempo. Então, dq dt vezes o intervalo de tempo de um dia. Como a condutividade aqui é dada em termos do segundo, 1 sobre segundo, eu vou pegar esse ΔT e escrever em segundos também. Aí o calor ele vai ser dado na unidade apropriada, caloria. Então, isso aqui vai ser dq dt vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Agora eu preciso encontrar o dq dt. dq dt igual, o K é dado, a área, quem está fazendo o papel da área de contato entre os dois reservatórios é a área desse cubo. Então, é 6 vezes a área de um quadrado. 6 vezes a área do quadrado, 0,5 ao quadrado, vezes a diferença de temperatura. T quente é 30 graus e T frio é 0 graus. Então, 30 menos 0. E divido por L. Quem está fazendo o papel do L aqui, que está dificultando aquela transferência de calor? A espessura da caixa, que é 2 centímetros, 0,02 metros. Fazendo essa conta, colocando os valores que a gente tem, inclusive para o K, a gente vai encontrar 5,4 calorias por segundo. Sempre cuidado aqui na unidade, confiram sempre o que vocês estão fazendo, uma possível fonte de erro. Encontrei essa taxa, jogo nessa expressão aqui para encontrar o Q. Então, Q é igual a 5,4 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Façam a conta. Isso vai dar 466.560 calorias. Agora que eu encontrei o calor que o gelo recebeu ao longo de um dia, eu posso descobrir quanto de gelo foi derretido. Aí tem que analisar algumas possibilidades, né? Se eu achar que esse calor aqui não é suficiente para derreter todo o gelo, então só vai haver calor de transformação sendo trocado. Não vai haver calor sensível, calor usado para elevar a temperatura. Nesse caso, esse calor de transformação vai ser igual à massa de gelo derretida vezes o calor latente de fusão. Ou seja, a massa de gelo derretida vai ser 466.560 dividido por 80 calorias por grama. Esse resultado vai dar em gramas, aproximadamente 5.832 gramas, 5,8 kg de gelo. Aí a gente se pergunta, faz sentido esse resultado? Será que tinha 5,8 kg de gelo dentro da caixa? Se tivesse menos que isso, significa que vai ter calor de transformação e calor sensível, para elevar a temperatura. Se tiver uma massa maior ou igual a essa, então não vai haver calor sensível. Todo calor será usado para mudança de fase. Bom, uma caixa cúbica de meio metro por meio metro por meio metro cabe muito mais que 5 kg de gelo. Então esse resultado aqui está correto. Se a caixa fosse pequena e a gente tivesse pego esse resultado, aí vocês teriam que calcular primeiro quanto gelo tem dentro da caixa, e aí depois vocês pegam parte do calor para derreter todo esse gelo e o que sobrar para elevar a temperatura do gelo. Então nesse vídeo é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente começa a falar de trabalho, a gente começa a falar de gases, já preparando o caminho para falar sobre gases ideais. Então até lá!